Sempre precisamos estar preparados para a chegada do ladrão do qual já fomos avisados que virá. É por isso que a Bíblia diz repetidamente para ser sóbrio, ser vigilante, ficar atento. Então, o que você faz quando é avisado que um ladrão está chegando, quando você sabe que tem um inimigo com a intenção de vir à sua casa para roubar, matar e destruir? O que você faz? Bem, você coloca sua casa em ordem. Nesse vídeo vou te mostrar a importância de guardar o seu coração para verdadeiramente andar com Deus. Assista esse vídeo até o final. Clique no botão inscrever-se, se ainda não for inscrito no canal, e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. Como filhos de Deus, precisamos estar em guarda, porque aqui está o que o inimigo está atrás. Ele quer roubar, ele quer te privar da sua alegria, te privar da sua lealdade ao Senhor. Ele quer que você se concentre em todas essas coisas mundanas, em coisas que não ajudam seu relacionamento com Deus. Se ele conseguir roubar sua atenção, ousaria dizer, roubar também o seu afeto, então ele fez o trabalho dele. Se ele conseguir fazer você perder o foco em seu caminho com Cristo, e o tempo passará e antes que você perceba, você não terá um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e, antes que você perceba, estará diante do tribunal de Cristo. Então, enquanto você ainda pode, faça uma reflexão pessoal. Enquanto você ainda pode, prepare-se para este ladrão, faça um inventário, faça uma avaliação de riscos em sua vida. O que está consumindo o seu tempo? Quem está consumindo o seu tempo? Enquanto você ainda pode, busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto ele está perto, porque com Deus ao seu lado, você já foi assegurado da vitória. Não dê nem um centímetro ao inimigo, não dê a ele espaço ou oportunidade, mas ao invés disso, esteja escondido em Cristo, arme-se com a palavra de Deus, arme-se em oração, cubra-se com o sangue de Jesus Cristo, permaneça sob a sombra do Todo-Poderoso sempre. Vista toda a armadura de Deus e esteja pronto para lutar. A tradução ampliada do Salmo 141, verso 4, diz: Não inclines o meu coração para consentir ou tolerar qualquer coisa má, ou praticar atos de maldade com homens que planejam e fazem o mal, e não deixe que eu coma de suas delícias ou seja tentado por seus ganhos. Eu acredito que não é apenas uma grande oração, mas é uma que é relacionável para todos nós. É uma oração realmente prática e realista, porque todos estivemos lá, todos estivemos em situações em que escorregamos e fomos atraídos para coisas que não deveríamos. Todos nós abrimos portas para a tentação quando sabíamos melhor. A Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente maligno. Quem pode conhecê-lo? Você vê, nosso coração pode ser facilmente atraído para o mal, não empurrado para o mal, não confrontado abruptamente e sufocado pelo mal, mas suavemente, gentilmente puxado em direção ao mal, atraído por ele. É por isso que Davi orou no Salmo 141, Não permitas que meu coração seja inclinado a qualquer coisa má. Outras traduções dizem, Não permitas que meu coração seja atraído para o que é mal, não deixe-me afastar-me do mal ou participar de atos de maldade. Isso ocorre porque o mal pode silenciosamente e gradualmente nos puxar em direção ao pecado. É sutil e astuto e, se não estivermos atentos, se permitirmos a nós mesmos dar um pequeno passo, então o mal nos incita a dar o próximo e então o que mais um vai ferir. Então, mais alguns e de repente estamos bem perto do pecado e ele nos tem em um ciclo. Então, reconheçamos que o mal pode nos atrair um pequeno passo de cada vez, até o ponto em que damos o passo final e pecamos. Então, eu encorajo você a orar exatamente a mesma oração que Davi orou, não deixe meu coração ser atraído para o que é mal. Deus pode responder orações assim para nós também. Mas há uma segunda parte na oração de Davi, ele orou para não ser atraído a fazer atos de maldade com aqueles que são malfeitores. Ele orou para se afastar de pessoas que o ajudariam a pecar. Algumas pessoas são assim. Então, deixe-me perguntar, como estão seus amigos? Eles são do tipo que poderia levá-lo a pecar com eles? Como estão seus influenciadores nas redes sociais? Eles são assim? Alguns deles levarão você ao pecado? E os cantores e músicos com quem você sai no Spotify? Eles seriam assim? Alguns deles levariam você ao pecado? Vamos dar uma olhada no histórico de navegação em seu laptop.
Alguns dos sites que você frequenta seriam como amigos ruins? Eles o encorajariam a ser santo e focado em um Deus justo ou o oposto? Como está a sua conta do Netflix? Que tipo de filmes você está assistindo e compartilhando? Em que direção eles puxam seu coração? Estas são as portas da vida real para onde o pecado pode nos levar. No tempo de Davi, havia pessoas que queriam que ele concordasse com o mal que estavam planejando. Então ele orou para que Deus o mantivesse longe de estar muito perto delas. E devemos fazer o mesmo com pessoas, com entretenimento, com a internet, com as redes sociais. Deus, mantenha-me longe de me associar com aqueles que fazem o mal. Então, as duas coisas a se levar da oração de Davi no Salmo 141 são que seu coração não seria gentilmente empurrado para o pecado e, em segundo lugar, que ele se afastaria de amigos e influências que o levariam a fazer o mal. Mas há mais uma coisa que ele orou. Davi disse: Senhor, não me deixe comer de suas delícias. O pecado pode ser delicioso, certo? O mal pode ser encantador. A Bíblia tem essa frase ao se referir ao pecado, dizendo que os prazeres do pecado, fazer o que é errado, podem parecer recompensadores ou prazerosos de forma enganosa. Afinal, Satanás está andando por aí como um anjo de luz, ele torna o pecado atraente. Mas no final, o pecado é mortal e podre. Davi orou para que Deus o ajudasse a enfrentar isso e a dizer não ao pecado. O apóstolo Tiago também disse: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Em outras palavras, diga não ao diabo várias vezes e ele fugirá. Não é uma palavra poderosa? Você sabe como dizer não a um prato que lhe foi oferecido. Por exemplo, você simplesmente diz não quando é oferecido a você. É o mesmo com o pecado. Um adúltero não é apenas oferecido uma mulher em um hotel, uma conversa acontece, números são trocados, um pensamento entra na mente, estas são todas oportunidades para dizer não. O pecado quase sempre começa na mente e é exatamente aí que você deveria dizer não. Então ore para que Deus lhe dê a graça de dizer não quando o tentador lembra você quão deliciosas são suas ofertas. Claro, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa que o rei Davi. Ouça o que ele escreveu a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 21 e 22. Paulo disse: portanto, se alguém se purificar do que é desonroso, será um vaso para honra, santificado, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então eu encorajo você a andar com Deus, andar com amigos bem escolhidos, nunca dar o primeiro passo para o pecado, dizer não quando o diabo tentar atrair você com os prazeres do pecado. Aqui está o que Paulo disse em Romanos 7, versículos 15 a 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo claramente lutou com essa questão do pecado com a qual todos nós lutamos. Embora tenha sido grandemente usado por Deus, ele era claramente humano, claramente tinha falhas e fraquezas. Em um nível pessoal, Paulo escreve sobre algumas das mesmas frustrações com as quais eu luto hoje, porque às vezes eu posso ser meu pior inimigo nesta luta contra o pecado. Por um lado, eu sei o que quero fazer, o que devo fazer, tenho o desejo de fazer o bem, mas por causa da minha carne e natureza carnal, às vezes eu falho, às vezes eu caio e peco. Então, o que devemos fazer como cristãos? Todos nós enfrentamos essa batalha, pecado ou santidade, pecado ou justiça, minha vontade ou a vontade de Deus, orgulho ou humildade, o caminho largo ou o caminho estreito. Meus irmãos, aqui está o que você deve saber: o Senhor é misericordioso, Ele é misericordioso com aqueles que se arrependem. Ninguém é perfeito, todos nós falhamos, mas aqui está o sinal de que você está crescendo como cristão. Quando você luta contra o pecado, quando você chega a um ponto em que não encontra prazer no pecado, este é um sinal claro de que sua fé está viva.
Seu coração não está endurecido, porque se você estivesse espiritualmente morto, você não teria problema em pecar. Então eu encorajo você a confiar na graça de Deus, confiar na força do Senhor para superar o pecado, e o primeiro passo para superar o pecado é sempre o arrependimento. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.